Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um videocast da Afya Ped Papers, o canal onde você aprende pediatria, mesmo tendo pouco tempo para estudar. Meu nome é Lígia Lawande, sou gastropediatra e sou uma das editoras da Afya Ped Papers e eu sempre trago para vocês documentos importantes, especialmente da Sociedade Brasileira de Pediatria, porque existe uma alta probabilidade desses documentos aparecerem para vocês nas provas do TEP. E hoje não vai ser diferente. Então, pessoal, hoje eu trouxe para vocês, como eu sou gastropediatra, eu que tenho que trazer esses documentos de gastroenterologia para vocês, um documento que foi publicado em dezembro de 2024, atualizando o documento de 2021 sobre manejo da doença do refluxo gastroesofágico. Então, esse é um guia prático de orientação que foi feito com base no consenso que eu já fiz até um videocast, né? Tem um videocast sobre o consenso mundial, o novo consenso, né, que foi publicado na Acta Pediatra de 2024, e esse documento da SBP adaptou este consenso internacional para a realidade brasileira. Então tem aqui sugestões de medicações que não existem fora do país, que não existem aqui no Brasil, mas que são recomendadas nesse consenso internacional. Então a gente vai rever, né, a doença do refluxo gastroesofágico na pediatria, porque é um tema extremamente importante e sim, tem atualização. Tá bom, gente? Então, vamos começar caracterizando e definindo, né, o que é a doença do refluxo gastroesofágico na pediatria, né? Então, como é que é o DRGE na pediatria? Gente, o documento aqui começa falando que a doença do refluxo gastroesofágico, né, a sigla DRGE, é uma condição extremamente comum, né? É a condição que mais acomete o esôfago das crianças e é uma queixa extremamente frequente em consultas tanto de criança quanto adulto, idoso, etc. E tanto de gastropediatra quanto do pediatra geral. Atualmente ela é considerada uma doença que tem várias facetas, né? E que compreendem várias síndromes que são atribuídas ou exacerbadas pela volta do conteúdo do estômago e isso pode trazer morbidade e problemas para o paciente. O refluxo gastroesofágico, pessoal, do ponto de vista conceitual, ele é um evento fisiológico, normal e que pode ser considerado normal, né, para todo mundo, que acontece várias vezes ao dia, principalmente em lactentes após a alimentação. Mas ele também acontece de uma maneira fisiológica e normal em crianças, adolescentes e adultos. E quando eu falo que ele é fisiológico e normal, é porque ele não está causando nenhum tipo de sintoma, tá? Por outro lado, esses refluxos podem representar também a doença do refluxo gastroesofágico, que é considerada doença quando os episódios de refluxo começam a causar complicações ou se associam à morbidade e alteração na qualidade de vida do paciente, tá? Então, levando em conta uma perspectiva de fisiopatologia convencional, a doença do refluxo ela é conceituada como uma incompetência da barreira antirrefluxo na junção esôfago-gástrica. Então, os refluxos vão acontecer porque essa barreira está deficiente. No entanto, está cada vez mais claro que muitas apresentações da doença do refluxo representam fenótipos distintos, com fatores predisponentes únicos e fisiopatologia fora desse paradigma de que é uma alteração ali apenas na barreira. Então, a simplificação excessiva da doença do refluxo leva ao uso excessivo de inibidor de bomba de próton, omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, etc. Para tudo que está incluído no grande guarda-chuva da doença do refluxo gastroesofágico. E demonstrou um amplo espectro de síndromes menos suscetíveis à terapia com inibidor de bomba de próton em diversas doses, ou seja, simplificar o diagnóstico de doença, o conceito de doença do refluxo como sendo apenas um distúrbio daquela barreira, da barreira que protege
a junção esôfago-gástrica, da saída do conteúdo do estômago para o esôfago, nos faz pensar que a doença do refluxo é causada exclusivamente pelo conteúdo ácido que é refluído e machuca o esôfago. Só que isso é simplificar demais, porque pensando dessa forma, o tratamento seria um inibidor de bomba. Eu vou diminuir a acidez, não vai machucar ali o estômago, mas não é isso. Não é só isso, especialmente em lactentes. E pensando nessa simplificação, foi-se usando cada vez mais inibidor de bomba de próton, e isso não é bom. Isso tem efeito colateral associado, tá? Bom, a doença do refluxo gastroesofágico acontece no mundo todo, mas a sua epidemiologia é mais ligada aos costumes do mundo ocidental, como a alimentação e a obesidade, e traz grandes custos econômicos ocasionados por visitas médicas, exames diagnósticos e tratamentos. Não tem prevalência e incidência global bem estabelecida. A doença do refluxo na pediatria é uma doença comum e que tem uma prevalência crescente. Nessa faixa etária, existe uma característica importante que diferencia a doença do refluxo do lactente e da criança maior. São duas doenças diferentes. O diagnóstico e o tratamento permanecem sendo um grande desafio, porque apresenta sintomas não específicos nos diferentes grupos etários e diferentes fenótipos da doença. O refluxo é a passagem do conteúdo gástrico do estômago para o esôfago, tá? Então, esse é o material refluído, que pode ser acompanhado de regurgitação ou que pode ser acompanhado de um vômito, tá? Lembrando que a diferença entre regurgitação e vômito, a regurgitação é uma ação passiva, não tem uso de musculatura, simplesmente o conteúdo gástrico subiu para o esôfago. Já no vômito, você tem uma coordenação de movimentos, um esforço do diafragma e também da musculatura do estômago e do intestino para expulsar o conteúdo gástrico. Então, não importa aí a diferença de volume. A regurgitação pode ser um volume pequenininho ou gigantesco. A regurgitação é uma ação passiva. Não tem contração, não tem esforço. Já o vômito, que também pode ser pequenininho ou gigantesco, é um movimento ativo. Tem contração muscular, tá? Então, essa é a principal diferença entre os dois. Bom, de acordo com os critérios de Roma IV, a regurgitação do lactente saudável, que acontece entre 3 semanas e 12 meses de idade, ela deve incluir 2 ou mais regurgitações por dia, por 3 ou mais semanas, sem complicação nenhuma para o bebê, sem postura normal, sem dificuldade alimentar. E aqui vem um dado bastante importante, tá? Que as regurgitações, elas vão acontecer em 50% dos lactentes antes dos 2 meses de vida. De todos os lactentes, metade deles aos 2 meses de vida vão ter regurgitações. Quando eu falo entre 3 e 4 meses de vida, 60 a 70% desses lactentes vão ter regurgitação. E aí, quando a gente chega em 1 ano de idade, apenas 5% deles vão regurgitar. Então, isso me mostra que a maioria dos lactentes vai ter resolução espontânea do refluxo, da frequência de regurgitação e do refluxo. Então, na maioria das vezes, o que a gente tem que fazer para esses pacientes? Nada, porque isso vai resolver sozinho. Bom, os pais muitas vezes vão procurar o pediatra, porque a maioria dos lactentes vai regurgitar nos primeiros meses de vida, né? Em torno de 3, 4 meses, 70% dos bebês vão estar regurgitando. E isso vai ser uma queixa que os pacientes trazem para o pediatra, mas a maioria deles não tem doença do refluxo. Então, distinguir o que é refluxo gastroesofágico de doença do refluxo gastroesofágico, muitas vezes não é tão fácil, não é evidente. E tem uma zona aí duvidosa daquele bebê que chora bastante, mas que ganha peso bem. Então, tem uma zona meio nebulosa que fica bastante subjetiva entre os pais e os pediatras. E claro que as expectativas também dos pais, as demandas da família, podem influenciar fortemente o pediatra a prescrever medicação. O diagnóstico da doença do refluxo, ele continua sendo clínico, apesar de a gente ter uma ampla gama de exames diagnósticos que são disponíveis, porém nenhum deles é considerado padrão ouro.
E nenhum deles é fidedigno para todas as formas de doença do refluxo. Por isso, no final desse videocast, eu vou falar para vocês os fluxogramas propostos pela SBP para ajudar, né, no diagnóstico da doença do refluxo e onde eles colocam a necessidade de utilização de exames. Nos lactentes que têm sintoma leve e que não tem nenhum sinal de alarme, a terapêutica farmacológica vai ser desnecessária. E esses lactentes são considerados os regurgitadores ou vomitadores felizes. E por isso não necessitam de tratamento medicamentoso. Nos lactentes e nas crianças menores que têm nas crianças maiores que têm sintoma de doença do refluxo, a terapia não farmacológica pode ser uma opção de escolha devido à falta de medicamento com eficácia comprovada. Exceto nos casos mais graves, quando existe aspiração, apneia, pneumonia, que daí necessitam de uma investigação mais ampla e uma terapêutica individualizada. Nas crianças maiores e nos adolescentes, nos quais os sintomas são mais claros, eles falam o que eles estão sentindo, e eles são mais específicos, a esofagite de refluxo é muito comum, e o tratamento farmacológico vai ser muito mais frequente e indicado. Os estudos recentes demonstram que, em alguns pacientes, mesmo pediátricos, a doença do refluxo pode ser crônica, igual do adulto. Começando na infância e com risco de desenvolver sequelas mais graves, como, por exemplo, o esôfago de Barrett ou o adenocarcinoma de esôfago. Ainda não é possível identificar as crianças em risco de evolução desfavorável, baseando-se em manifestações clínicas ou em complicações endoscópicas. Então, a gente não sabe quem são esses pacientes. A porcentagem de pacientes que têm diagnóstico de doença do refluxo com esofagite, que continuam com a medicação antiácida ou que ainda têm sintomas no período de 12 meses a mais de 5 anos, ou seja, aqueles pacientes que têm uma doença crônica, varia de 23% a 68%, né? Dependendo da definição utilizada. Então, é uma doença crônica, sim. Em crianças que têm diagnóstico de doença do refluxo sem esofagite, 1,4% desenvolvem esofagite durante o segmento, por mais de 5 anos. Mas nenhum desses pacientes nos estudos avaliados desenvolveu esôfago de Barrett, então naquelas crianças que não têm esofagite. Por ser uma doença muito comum, a doença do refluxo ela é abordada por diferentes especialistas e isso tem gerado uma variedade de perspectivas distintas, com condutas diversas, como, por exemplo, o uso de antiácidos, inibidores de bomba de próton, ou dos bloqueadores H2, que voltou a ser falado nesse consenso nacional. O uso de procinéticos, intervenções dietéticas, diagnósticos diferenciais, indicações de endoscopia, pH impedanciometria, manometria, cirurgia. Então, tudo isso tem, a gente vai ter diferenças aí nos consensos. Por isso que esse documento é importante, porque ele vai unificar, né, de acordo com as opiniões da Sociedade Brasileira de Pediatria. Atualmente, é importante a gente distinguir entre o paciente que tem refluxo, se esse refluxo é ácido, não ácido ou fracamente ácido, no sentido de buscar a terapia adequada. Considera-se que a maioria dos episódios de refluxo em lactentes, atenção aqui, é não ácido ou fracamente ácido. Então, existe uma falha verdadeira nas opções terapêuticas, porque quando a gente fala em opção terapêutica, nós estamos falando basicamente de medicações que neutralizam o ácido ou inibem a secreção do ácido. Então, se o refluxo do lactente, já na maioria das vezes, é não ácido ou fracamente ácido, existe uma falha terapêutica importante. Nesses lactentes com refluxo não ácido e fracamente ácido, a supressão ácida, que é o principal pilar do tratamento, não tem eficácia nenhuma, porque o pH do material refluído já é maior do que 6. Então, hoje em dia, é necessário considerar todos esses diferentes tipos de tratamento para subtipos diferentes da doença do refluxo. As inúmeras publicações com variabilidade das manifestações clínicas e do curso evolutivo, com a dificuldade de distinção muitas vezes entre o refluxo fisiológico e a doença do refluxo, associada à falta de uma classificação que permita categorizar os pacientes e a carência de exames diagnósticos específicos para fazer um diagnóstico, assim como a falta de comprovação científica em relação à eficácia de algumas medicações, e a presença dos refluxos não ácidos e fracamente ácidos geram muita confusão
em relação à abordagem diagnóstica e terapêutica do refluxo e da doença do refluxo em crianças e até mesmo em adultos. Então, esse guia tem como objetivo fazer uma revisão e simplificar os achados, muitas vezes contraditórios e difíceis de entender, sobre a doença do refluxo na faixa etária pediátrica. Tudo bem? Então, depois dessa breve introdução aqui sobre as características do refluxo na pediatria, vamos falar do quadro clínico da doença do refluxo. Então, como é que é a doença do refluxo nas crianças, né? Qual que é o quadro clínico? Então, os sintomas da doença do refluxo, eles vão variar de acordo com a idade do paciente, claro, e com a presença de complicações ou de comorbidades. O quadro clínico da doença do refluxo, ele é bastante heterogêneo. Os sinais e sintomas são inespecíficos e com uma gravidade variável, incluindo desde as simples regurgitações até as condições que podem ameaçar a vida do paciente. Então, vou falar aqui dos sinais e sintomas que estão associados à doença do refluxo que podem aparecer, tá? Então, são manifestações que podem ser decorrentes do simples refluxo ou das complicações esofágicas, como estenose, esôfago de Barrett, e também de manifestações extraesofágicas. E elas são essas manifestações aqui. Manifestação geral de doença do refluxo: desconforto, irritabilidade, choro, sono agitado, perda de peso ou baixo ganho de peso, posturas anormais do pescoço, como a postura de Sandfer, erosões dentárias, anemia, halitose. Então, isso geralzão. Mais parênteses aqui, a maior parte dos pacientes que têm halitose é problema na boca, não refluxo. Seguindo para as manifestações gastrointestinais, então regurgitação com ou sem vômito nas crianças maiores, azia, pirose, dor no peito, dor epigástrica, odinofagia e disfagia, engasgo, recusa alimentar, dor de garganta, esofagite erosiva, estenose esofágica, esôfago de Barrett, hematêmese ou melena. Na parte respiratória e de via aérea, os sintomas que nós encontramos: rouquidão, sibilância, estridor, tosse, apneia, cianose, brui, pneumonia, aspiração, otite de repetição, asma de difícil tratamento, laringite de repetição. Então, essas são as manifestações clínicas. Bom, no início da história do paciente, é sempre importante você descartar sinais de alerta que possam sugerir outras condições. E isso deve ser investigado se tiver presente, tá? Então, sinais de alerta, isso já foi questão de prova. Sinais de alerta para lactentes, crianças e adolescentes com doença do refluxo, eles indicam que pode ter uma outra doença aí, e eu preciso investigar. Quais são esses sinais de alerta? Gerais: febre não é associada à doença do refluxo, letargia, irritabilidade excessiva, falha importante do crescimento ou emagrecimento, disúria, tem nada a ver com refluxo, início de vômitos após os 6 meses ou que persistem além dos 12 meses. Sinais neurológicos: fontanela tensa, macro ou microcefalia, aumento da circunferência cerebral, presença de convulsões. E sinais gastrointestinais: vômitos persistentes com perda de peso, vômitos noturnos, vômitos biliosos, me indica obstrução, hematêmese, melena, diarreia crônica, sangramento retal, de extensão abdominal. Então, os sinais de alerta, que são esses que eu acabei de falar, eles devem sempre ser investigados. Se for necessário, mudar o algoritmo diagnóstico, tá? Então, viu que tem esses sinais de alerta? Bora fazer uma investigação que não é só doença do refluxo. A extensão e a gravidade da esofagite de refluxo, que é encontrada nos exames diagnósticos, pode não se correlacionar com a intensidade dos sintomas. A doença do refluxo, principalmente na criança maior, possui apresentações clínicas distintas. Então, ela pode apresentar as seguintes apresentações aqui. NERD, que vem da sigla em inglês Non-Erosive Reflux Disease. O NERD é a esofagite não erosiva. Então, você pode ter a esofagite não erosiva, mas você pode ter também a esofagite erosiva. Podemos ter a azia funcional, o esôfago hipersensível e o esôfago de Barrett. Então, apesar de ter similaridades entre os diferentes fenótipos da doença do refluxo, existem diferenças clínicas importantes. O NERD e a esofagite erosiva são os fenótipos mais comuns, correspondendo a
83% dos casos de doença do refluxo em crianças maiores e adolescentes, tá? Então ele coloca aqui uma tabelinha sobre as diferenças entre essas doenças, né? As características principais. Então a doença do refluxo que é erosiva, ela vai ter uma boa resposta aos inibidores de bomba, porque a erosão do esôfago vai acontecer por conta da exposição ácida. A doença, a esofagite não erosiva, que é o NERD, a maioria vai ter uma resposta boa aos inibidores de bomba, porque existe uma exposição ácida anormal, porém não há erosão. No esôfago hipersensível, você tem um material que reflui, mas esse material não é necessariamente ácido. O esôfago hipersensível o paciente que tem esôfago hipersensível, ele vai manifestar sintoma porque vai acontecer distensão esofágica pela presença do volume ali no esôfago. E não necessariamente com uma exposição ácida anormal. Portanto, o uso de inibidor de bomba pode não funcionar nessa situação. E o paciente que tem uma dispepsia funcional vai ter sintoma com ou sem refluxo, independente de ter refluído material ali. E o uso de inibidor de bomba, às vezes, não vai adiantar nada nesses pacientes também. E aí o tratamento vai ser para tratamento de doença funcional. Então, muitas vezes você vai utilizar antidepressivo ou inibidores da captação da serotonina. Beleza? Bom, a doença do refluxo, ela mudou de um simples diagnóstico para um espectro fenotípico muito grande, que são todos esses espectros que eu falei para vocês, esofagite erosiva, NERD, azia funcional ou dispepsia funcional, esôfago hipersensível, além da doença do refluxo do lactente. Então, a gente tem grandes diferenças fenotípicas e cada fenótipo tem um mecanismo fisiopatológico distinto que vai determinar a percepção dos sintomas, né? E entender esses mecanismos é muito importante para conseguir individualizar cada tratamento e traçar um plano de intervenções terapêuticas específicas. Beleza? Vamos agora para a doença do refluxo gastroesofágico nos lactentes, que eu acho que é o mais importante para nós pediatras, né? Então, como é que é a doença do refluxo nos lactentes? O diagnóstico do refluxo gastroesofágico no lactente merece um cuidado específico, tá? Então, quando o conteúdo do estômago volta para o esôfago, boca ou nariz involuntariamente, isso é chamado de refluxo gastroesofágico. O termo regurgitação é utilizado quando esse conteúdo gástrico pode ser visualizado, tá? Esse fenômeno faz parte do desenvolvimento normal de um lactente e a regurgitação não complicada, que é aquele regurgitador feliz, não é um sinal de doença, tá? De acordo com Roma 4, né, o diagnóstico da regurgitação do lactente requer análise clínica e tem que preencher alguns dados. Então, numa criança que tem entre 3 semanas de vida e 12 meses, então parênteses aqui, se a criança começa a ter muita regurgitação logo no início da vida e essa regurgitação vai só piorando, antes dos 3 meses de idade, eu preciso pensar em má formação do trato gastrointestinal superior. Então, se começou a regurgitar muito cedo e tem piorado progressivamente, não entra aqui nos critérios de Roma 4. Então, para eu falar que o refluxo é tranquilo, é uma regurgitação do lactente apenas, está tudo bem, aquela regurgitação deve começar entre 3 meses e 3 semanas e 12 meses de idade. E aí tem que preencher os seguintes critérios: 2 ou mais regurgitações ao dia por pelo menos 3 semanas. E a ausência de outros sintomas como náusea, dificuldade na alimentação ou deglutição, aquelas posturas anômalas, tipo Sandifer, não tem hematêmese, apneia, aspiração, atraso no desenvolvimento ponderostatural, tá? Além disso, após uma avaliação médica apropriada, as manifestações clínicas não podem ser plenamente explicadas por outra condição médica. Então, isso inclui uma avaliação da presença ou não daqueles sinais de alarme que eu falei anteriormente, que pode sugerir uma doença orgânica. Neste contexto, é importante a gente diferenciar a regurgitação da doença do refluxo gastroesofágico, que é definida como a doença do refluxo gastroesofágico: presença de manifestações ou complicações como irritabilidade, choro, recusa alimentar, vômito, tosse, sibilo, rouquidão, estridor, azia, hematêmese, disfagia,
odinofagia, esofagite, apneia, aspiração pulmonar, déficit ponderal, entre outros. Ou seja, resumindo, manifestações clínicas que impactam significativamente a qualidade de vida da criança. Aí eu tenho uma doença do refluxo, tá? É muito importante a gente enfatizar que a regurgitação difere do vômito, igual eu falei anteriormente, tá? Porque o vômito é um reflexo do sistema nervoso central que envolve a musculatura autonômica e esquelética, então tem esforço. O conteúdo do estômago vai ser expelido pela boca por um movimento coordenado do intestino delgado, estômago, esôfago e diafragma. Então, um movimento ativo, tem musculatura. Bom, nos lactentes o refluxo é muito comum e na maioria das vezes ele é fisiológico. Apesar de ter uma elevada frequência, lembra que eu falei para vocês que por volta dos terceiro, quarto mês de vida até 70% dos lactentes têm refluxo, né? Então é muito, muito, muito frequente. E ele tem uma resolução espontânea entre 12 meses. Lembra que era 70% aos 3 meses e 5% aos 12 meses. E se não resolver aos 12, até os 24 meses tem que resolver na maioria dos casos, tá? Então a evolução do refluxo fisiológico, ela é benigna e autolimitada. Portanto, não é necessário nenhum tipo de exame diagnóstico e nem medicamento. Nos lactentes com doença do refluxo, então quando aquele refluxo impacta na qualidade de vida da criança, a irritabilidade e a recusa alimentar podem ser correspondentes não verbais de queimação retroesternal. A irritabilidade e o choro contínuo nos lactentes são muitas vezes interpretados como refluxo ácido. E há muita pressão dos pais para iniciar um tratamento antiácido. No entanto, a gente sabe hoje que, por estudos de pH-metria e impedância-pH-metria, no lactente, os refluxos não são ácidos, ou eles são fracamente ácidos, na maioria das vezes, em torno de 56% dos casos. Então, todos esses episódios, eles são causadores de choro e de irritabilidade, mas eles são não ácidos. Também é sugerido pela literatura que o que causa a irritabilidade daquela criança, o que faz o bebê chorar quando tem o refluxo, está muito mais associado à presença de um volume no esôfago, então aquele volume distende o esôfago e causa sintoma, e não o pH baixo, né? Não o ácido que está queimando, diferente do que a gente pode pensar, né? Então, há uma mudança nos conhecimentos e uma falha no tratamento da doença do refluxo para os lactentes, porque a terapêutica com antiácido muitas vezes vai ser ineficaz. Então, nesse conceito, pensando nisso, né, os bloqueadores H2, como a famotidina, e os inibidores de bomba de próton, como o omeprazol, eles podem não ser eficazes no tratamento de sintomas inespecíficos, como choro e irritabilidade nos bebês pequenos, tá? Nesses lactentes, talvez seja a melhor opção, já que o problema é o volume que sobe para o esôfago, seriam medicações, né, seriam compostos que evitassem a subida do alimento do estômago para o esôfago. Então, nesse contexto, pensando nisso, os espessantes da dieta, o alginato e o sucralfato podem entrar no algoritmo de tratamento, como eu vou falar mais no final. Muitas vezes é difícil de diferenciar entre os sintomas de doença do refluxo e a alergia à proteína de leite de vaca ou a cólica infantil, pois que eles podem se manifestar por choro e irritabilidade, todos eles. Além disso, as alergias alimentares, elas podem causar inflamação, que leva à desmotilidade esofágica e ao refluxo. Então, os consensos sempre consideram para a gente tentar um teste terapêutico com fórmulas hidrolisadas ou de aminoácido, para tentar diferenciar se aquele refluxo é causado por alergia, antes de você tratar a doença do refluxo gastroesofágico. Principalmente nos bebezinhos que estão, né? Eu tô falando dos lactentes, independente de eles estarem usando leite materno ou fórmula infantil, tá? Seguindo adiante, a gente vai fazer aquela tradicional quebra, quebra no videocast, para os nossos assinantes. Então, daqui para frente, o conteúdo é exclusivo para os nossos assinantes. Se você ainda não é nosso assinante, seja. Então, seja aluno de algum dos nossos cursos e aí você consegue acompanhar todos os videocasts na íntegra. Então, se você não é nosso aluno, um grande abraço, fico por aqui. Mas se você é nosso aluno, vamos continuar.